16.2.2. Parágrafo. O parágrafos constitui, na técnica legislativa, a imediata divisão de um artigo, ou, como anotado por Arthur Marinho, parágrafo sempre foi, numa lei, disposição secundária de um artigo em que se explica ou modifica a disposição principal. Marinho, 1944, página 227 a 229. Pinheiro, 1962, páginas 100. O parágrafo é representado pelo sinal gráfico parágrafo, signum sectionis, em português, sinal de seção ou sinal de corte. Também em relação ao parágrafo, existe a prática da numeração ordinal até o nono, parágrafo 9, e cardinal a partir do parágrafo 10, parágrafo 10. Na hipótese de haver apenas um parágrafo, adota-se a grafia parágrafo único. E não parágrafo único, com a primeira letra em maiúsculo quando inicia o texto e minúscula quando citada ao longo do texto. Os textos dos parágrafos serão iniciados com letra maiúscula e encerrados com ponto final. Neste ponto, se precisa alertar para equívoco, largamente disseminado, de se organizar o ato normativo com número reduzido de artigos e elevado de parágrafos sem que se identifique a relação direta entre a matéria dos capítulos e a matéria tratada nos inúmeros parágrafos. São casos em que o parágrafo não está explicando, excepcionando ou detalhando o caput, mas dispondo sobre regra meramente subsequente. O equívoco parece decorrer da errada tendência de se considerar má técnica legislativa o número excessivo de artigos e, paradoxalmente, exemplo de esmero na elaboração normativa artigos estruturados de modo complexo, com vários parágrafos além de parágrafos divididos em incisos, alíneas, itens e, até mesmo, subitens. Assim, cumpre ressaltar que a regra geral é o artigo limitar-se à frase curta compondo o caput e as ideias subsequentes serem expressas em outros artigos. A subdivisão dos artigos na forma que expressa pode ser conveniente e, dependendo da natureza da norma, exigência de boa técnica legislativa, mas não deve ser vista como regra geral ou como exigência aplicável. Exemplo de parágrafo. Artigo 14. Parágrafo 1º. Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em lei. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Exemplo de parágrafo único. Artigo 8º. Na hipótese de dissolução da sociedade conjugal por morte de um dos cônjuges, serão tributadas, em nome do sobrevivente, as importâncias que este perceber de seu trabalho próprio, das pensões de que tiver gozo privativo, de quaisquer bens que não se incluam no monte a partilhar e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns enquanto não ultimada a partilha. Parágrafo único. Na hipótese de separação judicial, divórcio ou anulação de casamento, cada um dos contribuintes terá o tratamento tributário previsto no artigo 2º, Constituição